A paz do Senhor, queridos. Amém. Todos bem? Jesus é bom. Glória a Deus. É muito bom estar na casa de Deus. É precioso investir este tempo na casa do Senhor. Após 2 quartas-feiras, eu estou retornando hoje, por conta do trabalho. Mas nosso Deus é bom. E é importante que, assim como uma flecha, nós sejamos igualmente lançados e usados pelo Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu preparar o texto aqui. Glória a Jesus. A igreja, ela é como uma escola. E a escola no sentido em que ela nos instrui, ela nos prepara e ela nos mantém próximos daquilo que Deus prepara para cada um de nós. Sempre acho muito interessante que, apesar de os cultos se desenrolarem em dias pré-estabelecidos, em momentos pré-estabelecidos, nenhum culto é igual ao outro. Pelo menos eu tenho essa sensação. A gente chega muitas vezes, especialmente nos cultos de meio de semana, quando após uma rotina de trabalho, para a maioria, é uma rotina cansativa, e se a gente pensa muito, a gente nem vem, porque fica tão quebradinho, tão cansado, que a gente não vem e quando não vem se arrepende às vezes, depois que passa o efeito. Mas quando a gente está, a graça de Deus ela é tão abundante, ela é tão eficaz, que a gente sai deste ambiente de uma outra maneira. A gente sai um pouquinho melhor, a gente sai um pouco mais leve, porque a palavra de Deus, ela nos reconforta. A palavra do Senhor, ela nos auxilia, especialmente nestes períodos difíceis, que a vida nos impõe. Eu quero, com a graça de Deus, nesta noite, ser muito objetivo e já peço antecipadamente perdão por alguma possível falha que possa ocorrer, mas a gente tem aqui, nesta noite, a intenção de transmitir uma palavra muito simples, muito conhecida. Os cultos de ensino, eles são extremamente importantes, porque a cada dia a porção da palavra é aplicada e em sua aplicação o nosso espírito se alimenta, o nosso espírito se rejuvenesce. E esta é uma das funções que a igreja tem, a de ensinar. Mas não diria que a função de ensinar ela é única. Existem muitas outras funções que a igreja tem. E uma delas é que a nossa fé, por meio dessas palavras, desta palavra que é ministrada, por meio dela, a gente exercite aquilo que Deus deixou para a gente. É a fé.
Eu quero comentar alguma coisa sobre isso, nesta oportunidade. Se hoje aqui e a gente vai fazer isso um pouquinho depois, eu pedisse aos irmãos e perguntasse quem gostaria de uma oração, quem precisaria de uma oração, eu diria que todos aqui levantariam as mãos e se manifestariam, porque todos nós precisamos desta oração e cada um de nós aqui, quer seja conosco, quer seja com outro, cada um de nós aqui tem uma necessidade, cada um de nós aqui tem uma petição a ser colocada diante do altar de Deus, para que, orando, Ele se apresente, para que, orando, Ele se manifeste, e ainda que aquela situação, aquela problemática não seja resolvida, a gente sai melhor, porque a gente sabe em quem a gente tem crido e em quem nós temos colocado a nossa confiança. A palavra de Deus ainda acrescenta que a fé, ela vem pelo ouvir. É ouvindo a palavra que essa fé, ela entra na nossa vida, ela entra no nosso coração e produz aquilo para o que ela foi determinada. Eu não vou cansar os irmãos, a gente já vai ler o texto sagrado, mas eu gosto de fazer um pouco dessa introdução apenas para situá-los naquilo que se pretende construir, naquilo que se pretende fazer aqui nesta noite. O texto que eu quero ler, ele está no livro de Reis, no capítulo 6, e é um texto conhecidíssimo aqui da igreja. Esse texto vai falar de uma situação vivida por Samaria, a capital do reino de Israel, naquela época. É um texto que vai falar de um momento muito crítico, muito difícil, de uma batalha que aquele povo está vivendo. E se não é o mais, talvez, na minha modesta opinião, seja um dos textos mais difíceis de serem lidos pela carga pesada que ele tem no sentido de uma guerra estabelecida naquele ambiente. É muito pesado. Embora todas as batalhas elas tragam elas sejam pesadas, sejam difíceis de serem faladas, elas tragam uma carga de dramaticidade muito grande. Esta, especialmente, do meu ponto de vista, ela é bem mais grave, porque ela vai tratar de uma situação que ainda hoje ela é usada. A gente está vivendo uma guerra no leste europeu e uma das táticas daquele governante que entrou lá naquele país é o sítio. Ele vai sitiar aquela cidade e no sítio, uma das características muito marcantes deste sítio é que nenhuma provisão entra, nenhuma provisão sai. As redes de abastecimentos, elas são suspensas. E aquilo levou muito tempo. Levou tempo suficiente para que todos os recursos daquela cidade se esgotassem, para que toda a alimentação, para que toda a logística estivesse comprometida. E ela é comprometida a tal ponto que, naquela cidade, o canibalismo passou a ser uma prática. E num desses episódios, duas mulheres
brigando e discutindo no meio daquela calamidade, porque elas combinaram de uma comer o filho da outra. Os irmãos conhecem bem essa história e a gente fala aqui apenas para que se perceba e se entenda o grau de dificuldade que aquele povo vivia. Eu me lembro que algum tempo atrás aqui a gente viveu uma crise de abastecimento. Faltou gasolina e foi um problema muito grave, muito grande. Uma greve de caminhoneiro que teve algum tempo atrás aqui e gerou um transtorno assim dos grandes. Não dá nem para fazer cócegas diante de uma situação tão aterradora quanto aquela. O rei está passando e ouve aquelas mulheres discutindo sobre o filho. Olha, rei, esta mulher combinou comigo que nós comeríamos os nossos filhos e ontem a gente comeu o nosso filho. E hoje, que era a vez dela, ela se recusa a nos dar o filho dela. Dá para imaginar aí uma situação pesada como esta? E a gente crê e a gente acredita neste episódio porque é um episódio que está registrado na Bíblia. A gente entende que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração divina para nós. A gente crê nisso. Acompanhem. A coisa era tão difícil que não tinha alimento. E aquilo que existia, que não era considerada uma iguaria, aquilo estava custando uma fortuna. E só rico podia ter aquilo, que já não prestou. O que era o descarte, aquilo estava sendo oferecido para o povo, que podia pagar naturalmente. Abra, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nos versículos 31 a 33. Segundo livro dos Reis, capítulo 31 a 33. O texto ele vai falar assim: E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-a para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? A coisa está tão pesada que esse rei, ele, diante de tudo que vê, e ainda potencializado com esse discurso dessas mulheres, ele põe a culpa de tudo que está acontecendo, o sítio, o estado de calamidade pública que ocorre, ele coloca essa culpa no Senhor. Essa culpa vem do Senhor, essa culpa vem de Deus. Esse mal que se abate sobre nós, esse mal, ele tem um culpado, ele tem uma pessoa responsável por isto. Esta pessoa é o Senhor.
tudo isso de ruim que está acontecendo vem de Deus. A gente pergunta aqui, por exemplo, o que leva uma pessoa a falar algo como este, o que leva uma pessoa a colocar a culpa das suas desventuras em Deus. A pergunta para a nossa igreja aqui, e para mim também, o que a gente espera de Deus? O que é que nós, neste dia, nós estamos esperando de Deus? O que é que Deus, Ele pode fazer por você? Talvez não seja comparativamente, talvez não seja uma vírgula daquilo que aquele povo viveu. Mas a gente espera alguma coisa e os irmãos não precisam absolutamente me responder. Esta é uma pergunta que a gente pode procurar a resposta em nós mesmos. O que é que nós estamos esperando de Deus? Qual é a expectativa que quando nós, ao sairmos dos nossos lares, ao sairmos das nossas atividades e ao sairmos de onde quer que nós estejamos, qual é a expectativa que a gente tem diante de um Deus que pode tudo, que pode todas as coisas? Quando a gente vem à igreja, quando a gente chega neste templo, quando nós dobramos os joelhos, quando nós entoamos os louvores, quando nós cantamos, há uma expectativa daquilo que se espera de Deus. E a gente está aqui porque a gente crê e a gente quer alguma coisa dele. Talvez não saibamos enumerar estas coisas devidamente, num grau de prioridade, numa seleção daquilo que se pode pedir, mas a gente vem com algumas expectativas à casa de Deus. Quantos me acompanham aqui? Amém? Há situações em nossas vidas que elas nos desesperam. Há situações que fazem com que os nossos pés não vejam chão. Os nossos pés, a gente fique sem prumo, a gente fique abalado com determinadas coisas. A ponto de aquela máxima do jargão evangélico se aplicar muito bem. Eu já usei muitas vezes. Só um milagre. Alguém já pronunciou uma palavra desse tipo, dessa natureza? Só um milagre para resolver aquela situação. Já usei muito, já ouvi usar, os irmãos usarem essa expressão, e não por acaso existe aqui um trabalho que é chamado de A Tarde das Causas Impossíveis. Deixe-me dizer aqui para os irmãos, esta igreja, ela crê em milagres. Esta igreja, ela acredita em milagres. Eu creio em milagres. O que são milagres, por exemplo? Milagres são coisas impossíveis de serem acontecer. E por serem impossíveis de acontecer, recebem esse nome. É um milagre. Nós somos um povo que crê em milagres. A gente crê nesse milagre. Milagres são coisas que não tinham como acontecer. Não havia uma sustentação na área que for para que aquilo se produzisse. E em sendo produzido, aquilo a gente vai chamar de milagre, nós vamos alardear aí nos 4 cantos da terra que Deus promoveu um milagre no meio do povo. Eu sou resultado de um milagre, irmãos. Talvez se abríssemos oportunidades aqui, cada um de nós teria uma história para contar,
a respeito de um milagre que, se não foi vivido pessoalmente, foi testemunhado, ou pelo menos se ouviu falar deste milagre. Os irmãos acreditam que ainda em 2022 o Senhor produz milagres? Eu creio. Quando a gente fala em 2022, eu vou fazer 52 anos daqui a alguns dias, há 2 semanas. E quando nós pensávamos em tempos futuros, quando se falava nos anos 2000, o mundo vai acabar. Os irmãos lembram do chamado bug do milênio, aquela virada de 1999 para 2000, que o pessoal estudava para saber o que ia acontecer, se os relógios ficariam malucos, né? Que os sistemas seriam abalados. Né? 2000 chegou, né? Não aconteceu nada. Eu dormi, acordei, o relógio continuou dando a hora certa. Problema nenhum. Ou quando lá atrás a gente passava a assistir aqueles filmes de ficção científica, os filmes falavam assim, 2001, uma odisseia no espaço. Passou também. Eu não me imaginava em 2022 estar aqui, porque era uma projeção muito futura de algo que talvez nem acontecesse. Mas cá estamos, com a nossa modernidade, com os recursos científicos aí bem avançados. Quando a gente, por meio de um aparelho celular, a gente se conecta com todo mundo e fala com todo mundo e conversa com todo mundo, não na hora do culto, que fique o adendo. É uma brincadeira, irmãos. Mas era muito surreal pensar em 2022. Mas como testemunhada aqui, esta igreja ela ainda crê que em 2022 milagres podem acontecer. Amém? Falando sobre milagre, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Eu estou cansando o povo aqui? Não. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Todo mundo já conhece esse texto. Até quem não serve ao Senhor conhece também. É um texto assim, muito conhecido, mas há algumas lições que a gente pode tirar dele. Mateus 14, 22. É a passagem em que Jesus ele vai andar por cima das águas. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco, já no meio do mar, e aí a gente já tem uma notícia aí, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite é o equivalente a 3 horas da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Não riam de mim, mas eu quero provocar os irmãos aqui nesta noite, no bom sentido. Queridos, é impossível andar sobre as águas. Alguém já tentou? Já conseguiu? É impossível. Não dá para andar sobre as águas. Pastor, mas isso é uma pergunta, sim, que o senhor está abusando da nossa boa vontade. É uma pergunta que o senhor talvez não devesse nem fazer. Ela é absurda. Sérgio, não se anda sobre as águas. E Pedro, ele andou, se a gente pode construir desta forma, que Pedro andou sobre as águas, ele andou sob a palavra de Deus, sob a palavra de Jesus. O Senhor disse para Pedro assim: vem. Então Pedro, ele anda, e a gente glorifica o Senhor, porque ele andou, ele fez esta façanha, porque ele creu na palavra de Deus, ele creu na palavra de Jesus. Pedro, quando se propõe a fazer, ele não tinha, querido, a menor condição de andar por sobre as águas. Eu me proponho a fazer, vou lá. Mas por ele só ele não faria isso, não conseguiria, é impossível. Mas o Senhor deu uma ordem para ele: Pedro, pode vir. E Pedro foi. E Pedro andou. E Pedro seguiu. Amados irmãos, a beleza deste texto e a beleza das coisas que se fala aqui nesta noite não é um andar sobre as águas. Não vai agregar a título de fé, agregará alguma coisa no sentido de crer, mas do ponto de vista prático, andar sobre as águas não é o barato da situação. A força da gravidade também não é o barato da situação. O estar maravilhado pelo andar não é o mais importante. O negócio, o cerne da questão, o objetivo principal é a palavra. É a palavra. É a palavra que faz. É a palavra que é. É a palavra que nos lança impossíveis diante da gente. É a palavra. E estamos neste culto, nesta noite, neste 4 de maio, porque cremos na palavra. Estamos sendo convidados a crer nesta noite. Expressões do tipo fé, do tipo crer, milagres, elas são muito comuns no jargão evangélico, a gente conhece essas expressões. E quando alguém que não é crente, por vezes, chega e pronuncia alguma coisa, o palavreado dela denota que aquela pessoa é ou não é. Quando alguém não é crente, que vem falar para a gente assim, tentando puxar para o evangeliquez, e que não é, a gente pergunta: esse camarada, ele estudou, mas ele não conseguiu, não deu. A gente tem algumas lições aqui sobre isso. O texto ele vai demonstrar a coragem de Pedro.
Ele se propôs aí. Pedro era um cabra macho. Eu vou. Imagine aquele mar da Galileia ali e tal. Um lago, né? Mas ele foi, teve coragem. Ele foi. Mas antes da coragem de Pedro, há um outro aspecto também que precisa ser aqui lembrado. O nosso Deus, ele se compadece de nós. O nosso Deus, diante de uma situação de dificuldade, como aquela que Pedro vivia e mais os discípulos naquele barco açoitado pelo vento, indo para lá e para cá, o nosso Deus, ele se compadece do seu povo. Ele se compadece a tal ponto que ele estende a mão, quando Pedro começa a afundar ali, porque Pedro está seguindo fixo, olhando para Jesus, aí ele está andando. Mas não sei se por conta do vento, se por conta do balanço do mar, o olhar de Pedro se desviou. E no que esse olhar se desvia, esse homem começa a afundar. Irmãos, não desvie o olho de Jesus. Não desvie seu olhar de Jesus. Faça isso não. Mas o nosso Deus, ele se compadece. Sabe aquele gemido, aquele choro que está aí seguro dentro de você, que a gente às vezes chora para ninguém ver? Nosso Deus está vendo isso aí. Aos irmãos, sabe, Érica, aquele choro que a gente quer chorar, mas a gente não quer deixar a namorada, ou a esposa, ou quem quer que seja ver, porque homem não chora, né? Homem não chora. Davi, Deus está vendo. E ele se compadece disso. Quando Pedro começa a afundar, se fosse Jesus, eu ia dar uma bronca assim, bem pesada de Pedro, né? Porque o texto faz assim, Jesus não vai estressar Pedro, Jesus não vai gritar com ele. Mas se eu fosse Jesus, eu ia dar um grito assim, um sermão no Pedro. Ô Pedro, que negócio é esse? Tu não é pescador, não é? Ia dar uma chamada de atenção nele, mas depois eu ia lá e... Vem cá. E ia fazer isso, ficar registrado na Bíblia, para todo mundo ver. Não, mas eu não sou Jesus, né? Graças a Deus. Eu não vou fazer isso. Mas Jesus, ele se compadece daquele homem, né? Aí levanta o Dom Pedro, levanta ele tem que andar mais uns passinhos, né? Para poder ser colocado de novo dentro do barco. Às vezes o Senhor, ele nos coloca e nos pega pela mão, mas a tempestade ainda não acabou, irmão. A exemplo do que ocorreu com Pedro, que o Senhor pega, levanta aquele homem ali, coloca lá no barco. As tempestades ainda, elas não cessaram. Mas o Senhor, ele está te pegando pela mão. O nosso Deus, ele trabalha com fé. A conversa de Deus, ela se estabelece num nível de fé. O texto de Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. As coisas começam a ser construídas. O Senhor, ele se manifesta em nossas vidas.
Mas isso ele faz por meio da fé. Eu falei para os irmãos que nós íamos conversar sobre fé nesta noite. O único interessado a que não tenhamos fé, o único interessado a que sintamos medo diante da tempestade ou diante da situação que você esteja vivendo, o único que não tem interesse nisso, que tem interesse que você fique se tremendo de medo, é o diabo. Queima mesmo. 500 graus. É o único que não tem interesse que você caminhe. A gente pode prosseguir mais um pouquinho? Tranquilo? Glória a Deus. Eliseu, ele está vivendo uma situação tão absurda. No texto que a gente leu anteriormente, ele está vivendo uma situação tão caótica. A coisa está difícil, irmão. A gente depreende algumas situações aqui. A primeira é de um rei e um capitão. Um rei incrédulo, um rei que não tinha compromisso com Deus. Provavelmente, muito provavelmente, a razão de ser daquela guerra. Tem um capitão, um assistente dele, igualmente incrédulo, que não quer nada com a hora não do Brasil, mas da hora de Israel, não quer nada com aquilo ali. E a mensagem que chega para Eliseu é essa aqui: olha, o rei mandou dizer que vai cortar a sua cabeça. A sua cabeça não ficará sobre os seus ombros, você vai cair. Ele vai sentar a espada aí. O que nos deixa assim, bem felizes com a situação é que calmo estava, calmo Eliseu continuou. Ele está ali conversando com os anciãos, ele está conversando com o povo, está conversando com as pessoas ali. Deus revela a ele o que o rei está pensando, do que vai fazer com ele. E ele vai falar assim: olha, o rei está tramando, o rei vai mandar vir contra mim, ele vai mandar primeiro um mensageiro para me dar a notícia, e depois ele vem para cumprir o papel dele. Deixa eu achar aqui. É no 32. Estava então Eliseu, 6:32. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homem mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? Escute aqui uma coisa. Quando a má notícia chegar na sua porta, quando a má notícia chegar, a exemplo de Eliseu, bata a porta na cara dessa má notícia. Pastor, mas que falta de educação é essa, pastor? Que negócio estranho é esse? Não é não, irmão. Diante da má notícia, bata a porta na cara.
Porque aquele que manda a má notícia é aquele que vem na sequência. É aquele que vem logo em seguida. Bata a porta na cara da má notícia. Esta é uma atitude de fé. Ao perceber e orientado por Deus que uma má notícia vem, bata a porta na cara dela, no nome de Jesus. O mensageiro não entra na casa de Eliseu. E revoltado do lado de fora, ele começa a falar: olha aí, Eliseu, o meu rei mandou dizer que a sua cabeça vai rolar, a sua cabeça vai cair. Deixa ele gritar o quanto puder, mas do lado de fora. Deixa ele espernear o quanto ele quiser, mas do lado de fora. Na sequência, o profeta, já no início do capítulo 7, ele vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor. E é aí que está a beleza, no meio daquele caos. Minha gente, ouça a palavra do Senhor. Amanhã, a esta hora, aquilo que não está acontecendo em Samaria, vai acontecer. Hoje, dia 4, amanhã, dia 5, a esta hora, aquilo que você espera vai acontecer. Do ponto de vista logístico, do ponto de vista da razão, era impossível aquela situação calamitosa se resolver em 24 horas. Não dava, irmão. Não dava. Era impossível. Mas Eliseu, usado por Deus, e no ato de fé, amanhã, minha gente, Eliseu falando, a esta hora, aquela cabeça de jumento que está custando uma fortuna, era a comida do momento. E a outra iguaria, talvez até para sobremesa, o texto vai dizer que era esterco de pomba. Imagina um negócio desse, irmão. Só de pensar já dá um negócio estranho aqui. Mas era o que tinha para ser servido. E para quem tivesse dinheiro. O milagre aconteceu. Tal como Eliseu tinha falado. Tal como Eliseu tinha profetizado. A bênção aconteceu. Eu não estou falando de uma chuva que alguém diz que o que pode ocorrer. Eu não estou falando de uma outra situação um pouquinho mais fácil. Mas eu estou falando de uma situação de sítio de muitos anos, quando não tinha nada, e aquele homem usado por Deus deu um prazo de 24 horas para que aquela situação se resolvesse. Tinha tanta comida, que aquela inflação desceu, o povo comprava aquilo tudo praticamente a preço de banana, porque o milagre aconteceu. E esse impossível aconteceu porque a palavra do Senhor foi dita. Ouvi, povo, a voz do Senhor.
Se Deus fala, cumpre. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se a palavra de Deus te orienta a fazer esta coisa, desta ou daquela forma, faça. Vai acontecer. Nós não nos movemos, irmãos, absolutamente. Os irmãos me conhecem aqui. Eu não gosto de estar inflando ninguém. Não tem, até se eu quisesse fazer, eu não conseguiria, porque eu não tenho esse jeito, né? A gente gosta de falar as coisas tal como elas são. É a palavra de Deus. E eu não sei qual é a petição que os irmãos têm colocado diante do Senhor. Eu não sei absolutamente qual é o tipo de pedido que os irmãos têm colocado diante do altar de Deus. Como disse lá atrás, se para si ou para outro, eu não sei. Mas se a palavra de Deus for usada, se você se permitir ser usado pelo Senhor, num ato de fé, num ato de coragem, faça isso, que Deus trará resultados. Eu quero crer que daqui a algum tempo os irmãos coloquem nomes aqui para testemunhar daquilo que Deus fez, porque você usou e você creu na palavra. Você exercitou a sua fé. Você creu que Jesus disse que Jesus ia fazer e Ele fez. Esse mesmo Pedro, lá do texto de Mateus, pouco antes dele conhecer a Jesus, ele vinha de uma pescaria frustrada. Os irmãos conhecem também bastante o texto. O horário da pesca era na madrugada, né? Pescadores vão na madrugada. Estava lá. Aí o texto de Lucas vai dizer que ele trabalhou a madrugada inteira, irmão. Inteira. Era um camarada que conhecia de maré, era um camarada que conhecia de peixe, era um camarada que conhecia de instrumentos de pesca. O texto vai falar que ele não estava pescando com anzol, ele estava pescando com rede. E aí um camarada acostumado ali, ele lança e, dado por vencido, ele vem para a beira da praia. Olha só que beleza. Frustrado porque ele não trouxe o sustento dele. Frustrado porque talvez alguma conta ficasse por pagar. Frustrado porque se ele tivesse algum tipo de funcionário, alguém trabalhasse com ele, não ia ter como pagar, não ia ter como dar. Era um dia perdido na vida dele. Aí chega o mestre perto daquele homem. Empresta esse barco seu aí. Não, empresto, não está servindo mais para nada. Para hoje não dá mais, a hora já avançou, não dá mais para pescar, não é mais horário de peixe, não é mais horário de ter mais nada ali. Empresta o barco. Jesus queria se afastar um pouquinho para poder pregar, para o povo não entrar no barco. Ele vai, prega, e aí na volta, obrigado aí por emprestar o barco, isso aqui é coisa minha, tá? Não está escrito não. Mas você não quer voltar de novo para lá, para lançar? Aí Pedro retruca, né? Ele está de brincadeira comigo. Mas foi a noite toda, assim. Eu preguei, eu pesquei a noite toda, não veio nada. É impossível. Se eu for lá agora, a essa hora, não vai ter nada.
Mas porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está pedindo, eu vou. Eu vou. Insista mais um pouco com Jesus, irmão. Seja sensível à voz dele. Ele está mandando ir, vá. Se ele está ordenando que você vá, vá. E quando Jesus faz bem feito. Era tanto peixe, Davi. Tanto peixe que aqueles homens nunca tinham visto tanto. 3 barcos lotados. Era tanto peixe que, se insistissem, ia afundar. Você pode estar em pé? Por favor. A beleza não está na rede cheia, no barco cheio. A beleza não está porque você andou por sobre as águas. Não está, não. Vai ficar bonito ali, os irmãos vão dar glória a Deus, mas acabou. A beleza não está se você sair daqui nesta noite com o coração cheio, coração alegre, mas depois, ao chegar em casa, o efeito passa. A beleza está na palavra, irmão. Se a palavra for usada, você anda até sobre vento. Se Jesus mandar, você faz coisas que não estão no gibi. Mas só se Jesus mandar. Não vá aqui inventar peraltices ou o que seja sem que o Senhor te ordene. A gente não trabalha com emoção, a gente não tem a preocupação aqui em estar estimulando aqui os sentimentos de quem quer que seja. Apesar de toda a modernidade que a gente vive, apesar de todo o avanço tecnológico que se tem, o nosso Deus ainda opera milagres. Assim como eu espero milagre não apenas na minha vida, eu espero milagres no seio da minha casa, eu espero milagres no seio da minha família. Você espera milagre para si, você espera milagre para outro, mas é pela palavra que os milagres se estabelecem. É pela palavra que enfermidades são curadas. É pela palavra que mortos ressuscitam. É pela palavra que as impossibilidades tornam-se possibilidades. E nesta noite somos visitados aqui, no mínimo, e eu falo isso com toda a humildade do meu coração, irmãos, porque a palavra do Senhor está sendo proferida aqui neste lugar. Bata a porta na cara da má notícia. Bata a porta na cara da má notícia. Porque o dono dela, se você não bater a porta, ele vai vir na sequência. Bata a porta. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Eu sei que Deus, Ele nos trouxe aqui para nos dar mais uma oportunidade. Eu sei que Deus nos trouxe aqui para desenferrujar. E isso é válido para mim. A fé que está lá, ela está aí. Mas ela precisa ser regada, ela precisa ser exercitada, para que de fato ela floresça, ela frutifique. Em 2022, Deus faz milagre. Amém? Põe a mão no seu coração, por favor. Senhor, nós pregamos a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra nos ensina a crer, Senhor. A Tua palavra nos ensina a acreditar que o Senhor é. A Tua palavra, Senhor, torna as nossas impossibilidades na possibilidade que só o Senhor faz. Senhor, eu não sei se aqui há alguém precisando andar sobre as águas. Sinceramente não sei, Pai. Mas onde for a necessidade deste crente, Senhor, vá, Senhor, a esta necessidade, Pai. Se a necessidade, Deus, do Teu Filho é cura, intervenha, Senhor, maravilhosamente, Pai. E estabeleça a saúde deste meu irmão, estabeleça a saúde desta minha irmã. Que esta enfermidade, que este diagnóstico, que essa situação contrária, Senhor, ela seja repreendida pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, se é uma dificuldade financeira, Jesus, abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, Senhor, nesta noite. Para que, ó Deus, sob a Tua palavra, e a exemplo, Deus, da profecia, Senhor, de Eliseu, haja, Senhor, eterna provisão na vida deste meu irmão. Que o Senhor possa tirar do nosso coração todo sentimento, Deus, de incredulidade, de não acreditar que o Senhor ainda faz. Ó Deus, pelas muitas desconfianças, Senhor amado, que pairam, infelizmente, sobre aqueles que dizem pregar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Fale conosco. Que haja, Senhor, muitos e muitos testemunhos daquilo que os Teus filhos, ó Deus, por fé fizeram, pregam e vivem, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Acreditamos, Senhor, na Tua palavra. Fala conosco, Jesus. Eu oro, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas... Canta com vontade, canta com vontade. Para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida Te consagrei.
talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tu obra em mim completa, até que você pode falar para o seu irmão que eu creio em milagres. Pode falar. Você crê? Isso. Você crê? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a sua vida. Amém? Pastor, obrigado.